Olá, tudo bem? A questão agora é da prova de Matemática e suas tecnologias do Enem 2020 e é sobre escala, inclusive escala aplicada à geometria espacial, ao cálculo de volumes. Confere aqui comigo a questão. Primeiro, qual é o conhecimento matemático que eu preciso para resolver essa questão? Escala, por definição, é a razão entre a distância no desenho, ou no mapa, ou na maquete, e a distância real. Escala, a definição de escala é essa. É a razão entre a distância do desenho e a distância real. Essa é a definição de escala. Quando pegamos, por exemplo, sólidos semelhantes, quando pegamos sólidos semelhantes, esses sólidos semelhantes, eu tenho aqui, vamos dizer que eu tivesse aqui um paralelepípedozinho, reto, retângulo, de largura ABC, nós tivéssemos ele aqui, ó, esse paralelepípedozinho. Então eu peguei aqui, ó, dois sólidos semelhantes. Rui, se isso aqui tivesse dimensões A, B, C. Se eles são semelhantes, existe a razão de semelhança, que eu vou fazer K vezes A, K vezes B e K vezes C. Se eu for, por exemplo, calcular essa área daqui, essa área, ela seria a área de um retângulo. E seria a base vezes altura. Então seria A vezes C. Mas se eu for calcular esta área daqui, essa areazinha, vou chamar aqui de, vamos colocar área. Essa área seria a área de um retângulo de dimensões K, A, K, C. Ou seja, seria K ao quadrado vezes AC. Então, eu estou vendo o seguinte, e a razão entre as áreas, e a razão entre as áreas, ela vai ser o quadrado da razão de semelhança. Então, era como se A1 está para A2 e ali seria K ao quadrado. Eu poderia dizer que A2 seria K ao quadrado vezes A1, vezes A1. Ou seja, a razão entre as áreas, ela é o quadrado da razão de semelhança. Rui, qual é a consequência que isso tem para a gente? A consequência que isso tem para a gente é a seguinte: se eu multiplicar todas as arestas de um sólido por um número k, a sua área ela é multiplicada por k ao quadrado. E se a gente trabalhar isso como volume, vê que o volume desse primeiro sólido seria o quê? A, B, C, sendo um paralelepípedo reto retângulo. Aí o segundo seria K vezes A, K vezes B, K vezes C.
ficaria K ao cubo vezes ABC. Então, o volume iria variar com o cubo da razão de semelhança. Se a gente multiplica as arestas de um sólido por um fator K e obtém um sólido semelhante a esse, o seu volume vai ser K ao cubo vezes o volume que eu tinha. Então, vamos usar isso aqui. Então, a razão entre os volumes, inclusive aqui eu escrevi a razão entre os volumes, eu vou escrever assim. Vou até apagar essa razão aqui entre as áreas e a gente vai fazer o seguinte, que a razão entre as áreas, a gente vai dizer que a área do vamos dizer assim, a área do desenho, não, porque aqui é um sólido, eu vou dizer assim, a área da maquete, tá legal? A área da maquete está para a área real. Área real. E aqui nós vamos fazer o seguinte, assim como a escala ao quadrado. Porque a escala funciona como se fosse essa razão, né, de semelhança. Então, a escala ao quadrado. Daí eu já tenho essa relação para as áreas. A razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Já a razão entre os volumes seria com o cubo. Então, eu diria que o volume da maquete está para o volume real, assim como a escala ao cubo. Beleza? É como se tivesse ali multiplicado por K ao cubo. Essa seria a relação que nós teríamos aqui. E que vamos usar nessa questão. Tá legal? Essa relação que a gente vai usar. Se você observar aqui, ó, calcular mais uma vez V1 vai ser ABC. Aí V2 vai ser KA, KB, KC. Ou seja, V2 vai ser K ao cubo vezes ABC. K ao cubo vezes V1. Vai variar com o cubo. Então, agora, nós vamos olhar a nossa questão. Vê aqui, vamos ler comigo aqui. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo reto retângulo, que é um sólido desse tipo aí, né, formado por 6 faces retangulares, com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água terá essas dimensões. Então, vê aqui. Eu sei que eu vou colocar aqui, ó, primeiro, usando que, usando que. O que é que a gente vai usar, Rui? Que o volume da maquete está para o volume real, assim como a escala ao cubo. Aí, qual é o volume da maquete? O volume da maquete, a gente tem que é largura por comprimento por altura. Eu vou pegar aqui e vou lembrar que 1 litro tem 1 decímetro cúbico. Então, para deixar tudo em litro, eu posso chegar e passar essas medidas aqui para decímetro, né? Então, a gente vai ter 0,2 decímetros. Aqui a gente vai ter 0,351 decímetros. E aqui 0,4 decímetros. Isso vai ser importante por qual motivo? Porque nós iremos obter esse volumezinho, né,
dessa maquete em decímetros cúbicos. E 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, nós vamos ter essa relação aí. Então, vamos colocar aqui. O que é que a gente tem aqui? O volume. Deixa eu dar uma diminuída nisso aqui, só para... Esse é o conhecimento que a gente vai usar, né? E já aprendemos aqui, então, tá aqui direitinho. Aí, veja, o volume da maquete vai ser 0,2 vezes 0,351 vezes 0,4. Aí dividido por quanto? Por 28.080. Isso aqui é escala ao cubo. Fazendo aquele produto lá em cima, vai dar 0,02808. Olha, dividido por quanto? Por 28.080. Veio coisa boa aí, não foi? Vai ficar mais simples. Então, quando a gente simplificar aqui, nós vamos ter o seguinte, né, para a gente simplificar. Vê que isso aqui, eu teria que passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ainda tem um zero aqui para ficar igual. Então, eu posso simplificar aqui. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 10 a sexta. 10 a sexta. Então, eu tenho que a escala ao cubo é 1 sobre 10 a sexta. Então, a escala, ela é a raiz cúbica, né? De 1 sobre 10 a sexta. A escala é a raiz cúbica de 1 sobre 10 a sexta. A raiz cúbica de 1 é 1. E a raiz cúbica de 10 a sexta, olha, expoente 1/3 é raiz cúbica. Então, é só pegar o quê? Esse 6 e dividir por 3 para sair da raiz. Então, nós vamos ter 10 ao quadrado. Ou seja, a minha escala é 1 para 100. 1 para 100, cuja resposta encontra-se na alternativa B de bola. Então, não pode esquecer dessas relações. Quais são as relações, Rui? Escala é a razão entre a distância no desenho, no mapa, na maquete, para a distância real. A razão entre as áreas de figuras semelhantes é o quadrado da escala. Então você poderia também usar assim: a área do desenho está para a área real, assim como a distância do desenho está para a distância real ao quadrado. E a razão entre os volumes dos sólidos semelhantes é o cubo da razão de semelhança, é o cubo dessa escala. Você também poderia usar que o volume da maquete está para o volume real, assim como que a área, a distância na maquete está para a distância real ao cubo, ou seja, o cubo da escala.